Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibre da Vaca, né? Vamos falar um pouco sobre o grande jogo Inter e Always Ready da Bolívia, né? Mas primeiro tem que falar da nossa querida Betsul, parceira do Dibre da Vaca, né? Desde o final de semana, onde vocês podem ir lá pelo link que está aqui na descrição, faz o cadastro. Importante fazer o depósito de R$ 20, ajuda bastante o Dibre, né? E é isso, vocês podem correr o risco de ganhar um dinheirinho também, né? Fazendo algumas apostas. Digo uma coisa para vocês, não apostem com o coração. Eu não sou colorado? Não, mas postei, achei que o Inter ia, e o Inter não foi. Mas acontece, é do jogo, né? Então vamos lá. Bah, mas tava pagando quanto o Inter, cara? 1,05? Tava, não, mas é que eu fui mais algumas, né? Fiz mais uma coisinha. Ah, entendi. E aí, quem não bateu? Nosso querido Colorado, olha só, que triste. Mas acontece. Então vamos apresentar Rodrigo, eu ia falar Rodrigo Dourado, mas não, Rodrigo Cordeiro. Cara, eu diferente do Dourado, tô em todas, né? O Douradão tá deixando a desejar os guris, né? E o nosso querido Fernando Eifler. Fala, gurizada. Pelo menos esse Rodrigo a gente conhece, né? Cara, eu acho que isso podemos terminar aqui já, né? Podemos terminar aqui. Esse foi o melhor do Dibre. Muito obrigado para você que assistiu. Não, brincadeira. Brincadeira, Rodrigo. Cara, fala um pouquinho desse grande jogo. Só uma coisa, uma observação que eu quero fazer, não é corneta, lembrando, mas o Inter não fazer nenhum gol no Always Ready e empatar, fazer um ponto de 6, isso tem muita explicação, porque o Always Ready é campeão e o Inter não. Então, a gente vê qual time é maior. Rodrigo Cordeiro. Com essa tua sacada, né? Aí é complicado falar, né? Cara, foi um jogo que já começou triste na escalação, né? Eu até não me perturbei muito ali com a saída do Moisés, a entrada do Léo Borges, que eu acho que é um jogador que o torcedor quer ver um pouco mais, né? Antes de tirar um parecer definitivo. Tá. Cara, quando tu bota o Lindoso, já começa a ver que, cara, não dá. O Lindoso não dá. Eu tô só esperando a hora em que o contratinho dele vai encerrar para largar, porque, cara, ele é tão ruim que ninguém quer. Não pagando o que o Inter paga, né? Esse que é o problema. O Inter paga uma bala para ele e os times que de repente podem se interessar, que são aqueles times que a gente sabe que vão estar brigando para não cair, não tem condição de pagar. Pois então. Isso que é o mais complicado, né? Mas vamos no jogo. Cara, o Inter ele fez uma partida, eu não diria medíocre, tá? Mas eu diria perto disso. Acho que o Inter, Mas perto disso para cima ou perto disso para baixo? Não, o medíocre é o mediano, né? O mediano, médio. Para mim, o médio é o médio. O medíocre é abaixo do médio. Entendeu? O medíocre é abaixo, tá? É abaixo do médio. Eu acho que o Inter fez uma partida, vamos lá, nota 3, 3,5, entendeu? Nossa, recuperação total. Porque eu acho assim, ó, o Inter ele tentou propor o jogo ainda de uma certa forma lenta ali, com aquela saída de 3 que eu realmente não consigo gostar, mas né, é o que o mar quer, deixa o vento levar, deixa a onda levar, né? Mas, cara, tu vê que essa saída de 3 ela não é produtiva, tu perde um jogador no meio campo, tu perde criação. Para mim, o futebol é matemática em determinados pontos, né? Quando tu tem superioridade numérica, tu tem vantagem, normalmente, né? E o Inter ele não consegue se colocar em superioridade numérica porque ele já abre com 3 defensores, então sempre mais atrasado. Acho que o Inter tentou, martelou, foram 22 chances de gol. O goleiro do Always Red foi o eleito até pela Conmebol, o craque do jogo. Não vi que ele tenha feito grandes defesas, né? Ele fez algumas defesas de chute de média distância, um que outro mais próximo, mas o Inter não teve aquela real chance de gol clara, né?
Acho que o Sim. Galhardo talvez tenha tido 2 oportunidades. Uma ele cabeceia por cima do gol no primeiro tempo e no segundo tempo ele mata uma bola. E aí tu acha assim, agora ele vai estourar. Não, ainda foi no primeiro tempo, vai estourar o goleiro. E, cara, ele cai para trás. Eu acho que foi uma partida bem aquém do Galhardo. Acho Real. que foi uma das piores, talvez, partidas dele, né? Ele que se cobra bastante e eu entendo que ele deva ser titular do Inter junto com o Yuri Alberto, né? Mas eu acho que, cara, o Inter fez uma partida muito fraca mesmo. Acho que teve um pouco mais de velocidade na troca de passes, mas eu acho que ainda o Inter, principalmente depois de vencida a linha de 3 defensores, né? Principalmente ali Sim. mais próximo do gol, o Inter tentou em determinados momentos ter um pouco mais de velocidade, só que aí bate numa tecla que é o que a gente toca aqui no Dibre Direto, falta qualidade técnica. O Inter ele falta, não tem jogadores de qualidade, então por mais que Edenilson seja um jogador acima da média para o que ele se propõe a fazer em campo, ele não é um jogador que é genial. O próprio Tyson, que tem sido o principal referencial técnico do Inter na Libertadores, a gente sabe que o Tyson ele é um jogador que muito mais nos fez passar raiva do que nos deu alegria lá em 2010. A gente sabe que ele evoluiu muito em 10 anos, 11 anos de Europa, mas ele ainda não é aquele jogador que vai elevar tanto o nível técnico do teu time, né? Ele acrescenta, sim, óbvio, mas ele não é aquele cara que vai pifar a bola, que vai conseguir fazer golaços e bola parada e tudo mais. Então, acho que o Inter ele mais me preocupou, né, do que me deu uma tranquilidade essa liderança nessa primeira fase da Libertadores. Acredito que o Inter vai passar muito trabalho. A gente sabe que conseguiu a classificação em primeiro, né, o que já garante uma certa vantagem do segundo jogo ser no Beira-Rio, mas sim, eu acredito que o Inter ele não tenha trazido tranquilidade para o seu torcedor e não tenha mostrado o melhor futebol comparado a ele mesmo nos últimos Grenais e até mesmo nos últimos jogos da Libertadores. Então, o Rodrigo Cordeiro deu o primeiro parecer. Antes de passar para o Fernando, eu até quero te perguntar se... Claro, tem a questão do jogo posicional, que o Ramires está tentando implementar, não tem jogadores para essa característica, então ele precisa dar uma modificada nessa forma do Inter atuar. Mas não falta um meia de verdade para também fazer o Inter jogar, que essa figura não é o Tyson, ele assumiu como camisa 10, como capitão, mas ele não é esse meia. Em comparação, hoje, se for ver, o Grêmio tem 3 meias. Não são grandes jogadores ou tal, mas o Inter não tem nenhum no elenco. O que mais parece ali é o Maurício, e eu também não sei se ele está preparado para isso. Eu acho que o Palácio pode fazer bem essa função. Acredita nisso também, Rodrigo? Como é que tu vê? Cara, o Palácios ele deu uma amostragem legal no Grenal, né? Onde ele jogou ali onde joga o Tyson, como se fosse um meio atacante atrás dos atacantes, né? Sim. Eu acho que ele pode render mais. Eu prefiro, sinceramente, eu prefiro o Palácios muito mais livre, próximo, podendo jogar pelo meio, eventualmente pela direita, como pela esquerda. Como ele até jogou uma boa parte do primeiro tempo hoje, que eu achei que ele foi bem no primeiro tempo. Me lembrou um pouco a movimentação dele no Grenal, onde para mim talvez tenha sido a melhor partida dele, com a camisa do Inter. Acho que o Tyson ele rende um pouco mais por ali, porque ele dá uma velocidade, uma dinâmica bacana, ele consegue girar rápido, né? E conduzir a bola com uma certa qualidade. Acho que talvez tenha sido a grande virtude do Tyson, que eu tenho conseguido ver nele desde do que ele saiu daqui ainda com seus 20 e poucos anos, 22 anos. Eu acho que hoje ele consegue conduzir muito bem a bola próximo ao corpo, né? E que é uma questão um pouco difícil, né? Principalmente para o jogador de velocidade. Normalmente ele dá o tapa na frente, ganha na velocidade, mais um tapa na frente e vai vencendo. Mas eu acho que o Maurício talvez seja, Deni, o jogador mais próximo disso que o Inter tem. Sim. Hoje, em determinados momentos, acho que ele ficou um pouco afobado, sabe? Tentando chutar de qualquer jeito. Parecia meio chuta-chuta, abrir um espaço, ele chutava. Tiveram alguns chutes bons, tiveram alguns que talvez se não tivesse o desvio ia ser bem ruim.
mas eu acho que daqui a um pouco o Inter pode vir a se organizar com a figura desses 3 jogadores na criação, e daqui a um pouco o Thiago Galhardo um pouco mais avançado, ou o Guerreiro, né? Ou até mesmo o Yuri Alberto. Mas Sim. eu acho que falta realmente para o Inter um jogador que agregue o passe e, de uma certa forma, clareie, né, a jogada, porque tu vê o Inter conduzindo muito a bola e dando aquele passe lateral para o lateral enfiar a bola para a área. O que muitas vezes falta é um jogador para ajudar o Thiago Galhardo dentro da área, que é o que eu acho que eu sinto mais falta. E para mim é onde eu comparo muito o Inter do Ramires com o Inter do Kudê, é que o Inter sempre tinha 2, 3 jogadores dentro da área. Então, daqui a um pouco sobrava uma bola, alguém guardava o gol. Hoje não, tu vê o Galhardo sozinho ali, né? Então, isso, de uma certa forma, complica um pouco para o Inter. Então, é isso. Então, Fernando, como tu viu o jogo? Se divertiu? O que tu fez aí para acompanhar esse belo jogo? Tivemos um belo jogo no Estádio do Brasil. Cara, primeiro que para ver esse jogo, né? Para quem não tem Comebol TV, tem que, né? É isso aí. Não. Aqui nós não fazemos isso. Eu não falei o quê? Pessoal sabe. Não. Não, mas falando sério, cara, tipo, como gremista, o cara meio que se diverte, mas nem tanto porque o Inter mesmo com essa bolinha ridícula ainda consegue passar em primeiro, né? Para ver o tamanho da naba que é o grupo. Tá. Mas como o cara que gosta de ver futebol é triste, cara, ter que ver isso, né, cara? Ter que ver um jogo desse. É muito fraco, é muito baixa a qualidade técnica da partida. E falando um pouco do jogo, cara, o Always Ready, acho que semana passada, né, tomou 7 do Thatcher. 7, Sim. cara. E o Inter não consegue fazer um gol em 2 jogos nos caras. Aí tem muita coisa errada. Concordo com o Rodrigo, pode ter. O Inter, cara, pode ter a necessidade que tiver. Não tem o meio de ligação, não tem profundidade, não tem isso, não tem aquilo. Que nada justifica não conseguir fazer gol nesses caras. Pra mim não existe desculpa, sabe? Nem que seja numa abafa, qualquer jogada, tu tem que fazer gol nesses caras. É um time muito fraco. E pra mim o Inter, eu vou dizer que eu até achei interessante a forma como o Inter começou a partida. O Inter começou meio que num 3-5-2, um pouco diferente do 4-3-3, achei a formatação um pouco diferente, com os alas usando muito o corredor para chegar no fundo, que os laterais, no caso, né? Então você tem os lados de alas. Isso achei um tanto interessante, né? Acabou com o Lindoso recuado entre os zagueiros, né? Fazendo a trinca. Só que, sei lá, acho que o Ramires não gostou muito no meio do primeiro tempo, ele já mudou tudo, voltou pro 4-3-3. Enquanto estava 3-5-2, o Rodrigo até comentou, o Palácio e o Tyson estavam jogando um pouco mais pelo meio. Aí o Ramires faz essa mudança, joga os dois, um para cada ponta, e aí eles não conseguem render e o Inter começa aquela coisa, 80% de posse de bola, sendo que desses 80%, 2/3 é aquela bola entre os zagueiros, volante, aquela coisa que não machuca o adversário e torna o time muito previsível. Sim. Acho que para mim um dos principais problemas do Inter hoje é a previsibilidade. O Inter é um time muito previsível. Todo mundo sabe o que o Inter vai fazer, a transição é lenta, então a marcação está sempre bem postada. O Inter, da forma que joga, nunca vai conseguir pegar o adversário desguarnecido na defesa. E outra coisa também, acho que o Inter, às vezes, tem que fazer uma mudança. Tudo bem, o Always Ready, nenhuma hipótese ia se abrir para cima do Inter no Beira-Rio. Mas se o Inter tem tanta posse de bola, não consegue produzir, cara, uma hora ou outra entrega a bola para o adversário. Deixa os caras tentar sair um pouco. Tenta criar o espaço por essa forma. Se tu não tem capacidade e qualidade técnica de abrir o teu espaço, dá a bola pros caras, recua um pouquinho, faz os caras saírem um pouco. Tenta arrumar uma forma do adversário se abrir, já que tu não vai ter capacidade. O Inter não conseguia entrar na área do Always Ready, cara. Isso é um negócio muito vergonhoso. É ridículo. Um time do tamanho do Inter, a diferença do Inter para o Always Ready, o Inter não conseguia entrar na área dos caras. Porque, mas ele estava retrancado. Mas é óbvio, né? É óbvio que eles vão vir numa retranca ferrenha contra o Inter. E aí o Inter até tem um meia que eu falei para mim, o Palácios. Eu acho que ele pode ser um meia, uma jogada mais centralizada. Acho que é ali que é a função que ele melhor joga. Pelo menos nas pontas, ele já demonstrou que não consegue produzir muito bom futebol, né? Ou também não teve parceria qualificada também, né? Porque os alas do também não Inter teve. não existem, né? Tirando
o Renzo Saravia, até o Léo Borges não fez uma Exatamente. partida também, né? Mas é muito pouca a amostragem do Palácios e esses laterais, né? Não Complemento concordo. e Fernando, te cortei, acabei Não te concordo. cortando. Não, sim, não, mas daí tudo isso para mim gera um Inter mais instável. Porque o Ramires é muito apegado no esquema, aquele 4-3-3 que teima e não dá certo, até porque tu comentou já, Dani, o Inter não tem as peças para fazer dar certo. Então, tipo, tem que mudar, cara. O técnico pode ficar tão apegado a um esquema onde não tem as peças. Tem que se adaptar, porque senão o Inter, ao invés de progredir, tá só regredindo, que é o que tá acontecendo. Parece que o Inter, cada jogo que Sim, passa, joga menos bola. Exato. é bem por aí. Para a gente já começar a encaminhar um encerramento, uma pergunta para os dois e aí fechamos. A gente vê que o Inter tem muitos problemas para criar, não é o Ramires está tentando implementar uma forma de jogo, mas você não vê que o Inter dá muito espaço para contra-ataques também. O Alves teve uma ou duas oportunidades e saiu na cara do Lomba, né, também. Exato. Então, e não é de agora só do jogo com o Always, né? Não, de outros jogos também. E no Grenal, principalmente, onde o Grêmio é um pouco mais. Um pouco não, é muito mais qualificado que o Always. Então, Rodrigo e Fernando, o que vocês fariam um pouquinho de diferente para o Inter não tomar tanto contra-ataque? Porque no Campeonato Brasileiro, que começa sábado, a dupla Grenal joga no domingo, alguns times são mais qualificados que o Always e daqui a pouco dá uma brecha para um time mais qualificado, leva o gol e não busca mais. Vocês fariam de diferente? Cara, eu sinceramente, eu tentaria abolir essa ideia dessa saída com 3 jogadores, tá? Tá? Porque eu acho que isso, de uma certa forma, empurra todo o sistema defensivo do Inter para dentro do campo de defesa. O que faz com que o Inter, que é um time lento, lento eu digo assim, os jogadores são lentos. O Cuesta é um zagueiro lento, o próprio Lucas Ribeiro, o Zé Gabriel nem se fala. O Rodrigo Dourado, ele não é um jogador de velocidade, é um jogador de bote, né, de tentativa de roubar bola. O próprio Moisés e o Renzo, ou o Rodinei, que estavam jogando, também não são jogadores de recomposição rápida. Só que daí, quando o Inter perde a bola, e não são poucas as vezes que o Inter perde essa bola, o Inter tem que correr 40 metros. Muitas vezes a moda Miguelão, né, a moda louco, bumba meu boi, para tentar conter o ataque das equipes adversárias. Então eu Sim. acho que o Inter poderia jogar de uma certa forma um pouco mais postado para os seus 2 zagueiros no Concordo. campo de defesa e avançar esse volante. Porque daí tu vai vencer essa primeira linha e tu tem no volante o cara que tá ali para dar o bote e se precisar matar jogada, né? Que foi, por exemplo, o que o Nonato não conseguiu fazer com o Matheus Henrique no gol do Grêmio no Grenal. A meu ver, ali se tu tem um volante, por exemplo, Thiago Santos, ele dá o bote, ele puxa, ele arranca o cara, toma o cartão amarelo, mas não toma o gol, entendeu? Então eu acho que falta para o Inter um pouco disso. Já que o Inter ele se expõe tanto, ele tem que tentar de uma certa forma minimizar isso. Então, Sim. tu bota o teu volante a criar essa jogada, que querendo ou não, hoje é o Dourado o principal criador de jogada, porque os 2 zagueiros não criam nada, eles nem conduzem a bola em velocidade para ganhar espaço, que muitas vezes eles têm. Então, tu posiciona os 2 zagueiros na sua defesa ali, né? Não deixa eles avançarem tanto, e aí, de uma certa forma, tu não vai te expor tanto. E, obviamente, tu puxa o Edenilson, tu puxa o Nonato, por exemplo, que jogou hoje, para ajudar nessa criação. Porque o Inter, ele fica, quando ele tem a bola, ele empurra esses jogadores lá para frente. Em determinados momentos, tu tem 5, 6 jogadores quase que em linha, e a dificuldade de muitas vezes o Dourado ter que enfiar uma bola, os próprios zagueiros terem que forçar a passe na lateral, e a gente sabe que não vai dar certo. Então, a meu ver, é isso que o Inter deveria fazer. Fernando, tem alguma contribuição? Concorda com o Cara, Rodrigo? eu concordo com o Rodrigo, mas eu acho que também outra coisa que deveria mudar no Inter, ou o Inter encontra, para parar de tomar esses contra-ataques assim, né? Ou o Inter encontra uma forma de propor o jogo sem se expor tanto, ou põe na cabeça que não tem time, ou pelo menos não tem esquema tático para propor o jogo,
e muda um pouco a forma de jogar e se torna um time um pouco mais reativo. Porque não adianta tu querer propor o jogo durante 90 minutos, sendo que tu não, nem por, sei lá, 5 minutos tu consegue propor a partida de forma decente, sabe? O Inter não tem meia, o Inter tem dificuldade com as laterais, então o Inter tenta propor, só que como tem essa dificuldade, acaba acontecendo o que o Rodrigo falou, sobe todo mundo. Sobe o segundo volante, sobe os meias, sobe os laterais, e aí quando perde uma bola, é um Deus nos acuda. Tá o Dourado lá, ou o volante que estiver, e os zagueiros perdidaços lá. Que aí vem uma chuvarada de atacantes que na cima deles, uma correria, e fica perdido, sabe? Acho que só o problema do Inter disso é não ter uma capacidade técnica nesse esquema atual de conseguir propor a partida de forma que não se exponha tanto, né? Se tivesse jogadores mais qualificados, poderia postar alguns mais atrás e não subir tantas peças para conseguir produzir. O Inter sobe muita gente porque tem dificuldade, tem que ficar trocando passe, porque não tem um quebrador de linhas, não tem um cara rápido para entrar por a dribles, e com isso acaba se expondo muito. Eu acho que o Inter deveria repensar um pouco esse esquema de propor o jogo e, pelo menos em alguns momentos, entregar a bola para o adversário e ficar num modo mais reativo, que foi o que deu muito certo com o Abel, né? E de uma certa forma, Fernando, dosa um pouco a energia dos jogadores, né? Porque tu vê que o Inter tem ficado exausto aos finais dos jogos. Então, de uma certa forma, tu sofre um pouquinho e sai. Hoje mesmo, contra o Always Red, quando o Inter entregou um pouquinho a bola, ele levou perigo. Por quê? Exatamente. Porque tinham jogadores de velocidade, só que, claro, aí falta o acabamento, que é o que a gente sempre comenta, falta qualidade. Então, não dá para te esperar, por exemplo, tu querer propor o jogo se tu não tem jogadores com características de bom passe. O Inter não tem isso. Entendeu? Então, por mais que tu tenha 10 meias, não adianta. O Praxedes, que eu acho um bom jogador, ele tem muita dificuldade no passe. O Maurício tem dificuldade. O Caio Vidal nem se fala. Então, sabe, é isso. Eu acho que o Ramires ele tem que entender que o Inter ele tem que propor o jogo em alguns momentos da partida. E em outros, é isso que tu falou. Segura ali, fecha ali atrás e sai para explorar a velocidade. E, cara, não é feio, porque isso muitas vezes ganha jogo. Exatamente. Exatamente, perfeito. Então é isso. Então, com uma chuva de atacantes, achei bem engraçado isso que o Fernando falou, com uma chuva de atacantes. Faltou o termo. Faltou, não, mas isso aí, chuva de atacantes. Vamos encerrar esse episódio, então, né, de Inter 0 e Always Ready 0. O Inter que se classificou, né, no grupo B como líder, né, como campeão do grupo, olha só, campeão do grupo, 10 pontos. Em algum lugar o Inter é campeão da B, né? Pois é. Que barbaridade isso aí, cara. Isso não cabe para o final do nosso episódio. Isso é um absurdo. Eu concordo contigo total. Concordo total. Estou fazendo aqui meu papel de isento nesse programa. Mas e o Olímpia, hein? 6-2, isso mesmo, né? Isso. Parou em 6. Conseguiu buscar e classificou, né? Classificou. 9 pontos. Daí tem a questão também da tradição, né? O Olímpia tem mais tradição que o Tátira. Embora o Olímpia tenha ganho, sei lá, uma Libertadores, 2, acho que no máximo 1 ou 2, sei lá. Não lembro agora e também não vou pesquisar agora, porque tá no final do episódio. Mas, enfim, né? Oi, vai lá. Eu tava vendo o jogo pela Comebol e os caras estavam comentando que o grupo do Inter teve quase 50 gols. Kentucky, né, pai? Não, tá. Não, aí é outro nível. Outro nível. Os guris estão na fria. Estão na fria. Mas depois eu explico para vocês que é boa. Essa aí é tri. Essa é tri. Então chama no grupo. Vai lá para finalizar então, Rodrigo. Não, só para o cara teve quase 50 gols esse grupo, porque foi goleada para tudo que é lado. E aí é o que mais é o absurdo. É o Inter não ter conseguido fazer um gol no glorioso Always Red. Pois então. Acontece, cara. Acontece. É do futebol. Cara. É algo que eu não admito, uma partida de futebol não ter pelo menos um gol. Eu não admito isso. Uma partida de futebol terminar empatada, eu também não admito. Sei lá, tinham que criar uma regra, que nem os esportes americanos, que alguém tem que ganhar. Alguém tem que ganhar. Exatamente.
Se tiver que ficar 2 dias jogando, vocês vão ficar 2 dias jogando. Entende? Tinha que ser que nem os esportes americanos. Tem que sair um ganhador. Pode ver, os esportes americanos não existe empate para eles. Eu acho que isso faz muita graça no esporte. Fernando, te cortei aí só para dar o teu parecer. Só falei de acordo, concordo. Também se não concordar, não tô nem aí com a tua opinião. Só gosto da opinião de vocês quando vocês concordam comigo. Ditadene. Caras, muito obrigado por este episódio. Um grande abraço, Rodrigo. Feito, meu querido. Grande abraço, Fernando, que vai logo mais, né, assistir o jogo do Grêmio, né? Uma gurizada. Vamos ver o que vai rolar aí. Abraço, Fernando. Olha aí. Valeu, gurizada. Tamo junto. É nóis. Então é isso, né? Finalizamos mais um episódio do podcast de Híbrida Vaca. Peço, né, que os amigos se inscrevam no canal. Acabei esquecendo de falar isso no início, mas, né, se inscreve no canal, manda pro amigo. E também, né, aproveita o link da BetSul, faz o cadastro, né, preenche o cadastro, melhor dizendo. Deposita R$20 e aí espera ser compensado. Depois sai fazendo algumas apostas aí e corre o risco de ganhar uma graninha, né? Aquela graninha para pagar a Comebol TV quente. Até a próxima. O homem tá que tá. Deus livre. E eu nem ia participar, foi só esse jogo aí.